Se ainda temes descer, desce tu e o teu moço Purá ao arraial. Deixa eu repetir, Juízes 7:10. Se ainda temes descer, desce tu e o teu moço Purá, diga Purá, ao arraial. Meus irmãos, o que nós lemos aqui está diferente aí? É tradução, né? Mas é a mesma coisa. O texto que lemos aqui aconteceu na época dos juízes. A época dos juízes foi o período pós-Josué. Eu não sei se vocês prestaram atenção que quando Deus levou Moisés para a eternidade, Deus estava treinando um sucessor. E o sucessor de Moisés, nós sabemos demais que foi Josué. E às vezes, quando nós estudamos a fundo as escrituras, e a gente dentro de um contexto teológico, a gente faz uma análise criteriosa, e a gente passa a entender que havia um motivo específico, pastor Anderson, pelo qual levou Josué a não preparar um substituto. Josué sabia muito bem que ele estava substituindo Moisés. E é interessante que quando o ministério de Josué começa, Deus apareceu a Josué e deu todas aquelas instruções do capítulo 1. Não se aparte da sua boca o livro da lei, medita nele de dia e de noite, seja forte, seja corajoso. Deus deu aquela chamada injeção de ânimo em Josué. Mas Deus disse uma coisa que está nas entrelinhas dos textos, que a Bíblia tem revelações nas entrelinhas do texto, que a gente precisa fazer uma análise criteriosa para descobrir. Deus disse assim: Josué, da forma que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Mas qual é a diferença dessa fala de Deus? E qual é a diferença de Deus ser com Moisés e ser com Josué? Deus poderia ter dito assim para ele: da forma que eu usei Moisés, eu vou usar você. Mas Deus não trabalha com cópia. Deus trabalha com pessoas humanas que têm ministérios diferentes. Deus disse: da forma que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Josué não abriu o mar vermelho igual Moisés abriu, mas abriu o Jordão. Moisés não derribou muralhas de Jericó, Josué derribou. E por aí em diante. Então Deus foi com Moisés da forma que foi com Josué. Agora, por que Deus usa Moisés para treinar Josué e fazer ele um substituto, e Josué não treina ninguém? Será que Josué era egoísta? Era aquele obreiro que não fazia discípulos? Não era essa a ideia nem mentalidade de Josué. Josué não treinou ninguém para ser substituto com uma única razão. Deus queria ser o gestor de Israel em forma de reino teocrático. Deus não criou ou não chamou a nação de Israel para que eles fossem direcionados por um homem. Deus queria que a nação de Israel entendesse que eles eram diferentes. Eles não precisavam de um rei igual dos filisteus, igual um faraó do Egito. Deus queria ser o gestor do seu povo através de leis, mandamentos e regras estabelecidas pelo próprio Deus. Josué morreu. Os anciãos que serviram a Deus, ajudando Josué no ministério, eles passaram para as pessoas a continuação daquilo que Josué ensinou para o povo. Só que a geração, pastora Wagner, a geração pós-Josué morreu. O tempo passou. Eles foram levados para a eternidade. Uma geração nova começou a aparecer. Foram chegando as novas pessoas da nova geração.
E essas novas pessoas não sabiam quem era o Moisés, não sabiam quem era Josué. A nova geração não viu Jordão se abrir, a nova geração não viu as muralhas de Jericó cair, não viram esses sinais que aconteceram nos dias de Josué. Quando alguém falava para elas, elas faziam pouco caso, tipo assim, não estou nem aí para o que aconteceu no passado. E isso, irmãos, foi ferindo o coração de Deus, e Deus foi deixando o povo viver a vida do jeito que queria. Eu vou dizer uma coisa aqui, escute isso aqui, você que está aqui, você que está em casa. Existe algo em nós que Deus colocou, chamado de livre-arbítrio. O livre-arbítrio que Deus colocou em nós nos dá a capacidade de fazermos escolhas. E às vezes Deus não intervém nessas escolhas para que a gente lá na frente quebre a cara e diga: meu Deus, por que é que eu fiz isso? Eu não sei se eu já falei aqui, se eu falei eu vou repetir, que a repetição é didática com o aprendizado. Existem duas vontades em Deus. Primeiro, vontade permissiva. A vontade permissiva, pastor Anderson, Deus permite que algumas coisas aconteçam na sua vida, mesmo que essas coisas tragam prejuízo para você. Por que Deus permite? Por causa do livre-arbítrio. Deixa eu explicar detalhes da vontade permissiva. Deus permite, mas não aprova. Um exemplo. Uma menina da igreja começa a namorar com um cara lá de fora. O cara não é crente, não tem a mesma fé. Isso vai dar certo? Não vai. Vai trazer um desgaste para a família, para ela mesma. Quando ela cair em si, ela descobriu que foi enganada e vai ter um prejuízo irreparável. A gente sabe disso, que acontece direto na igreja. Mas por que Deus permitiu ela casar? Porque ela tem sobre ela o livre-arbítrio. Foi ela que decidiu e escolheu. Agora, eu estou falando da vontade permissiva. Agora Deus tem outra vontade. Olha aqui para mim. Vontade diretiva. Qual a diferença? A vontade permissiva, Deus permite, mas não aprova. Vontade diretiva, Deus permite e aprova, porque está em consonância com a vontade dele, aquilo que ele está aprovando. Quando Deus aprova, aí Deus diz: é comigo. Deus, eu entrei aqui numa prova grande. Deus diz: mas eu estou com você na prova, porque você está dentro da minha vontade diretiva. Igual aquele hino, está sofrendo, mas também está aprendendo. Eu estou nesse negócio com você, pastor. E quando eu sei que é vontade diretiva, quando você sente a paz que excede todo entendimento. Está entendendo? Quem está entendendo a mensagem? Quem está entendendo? Eu vou profetizar que a vontade diretiva de Deus virão sobre a sua vida, virá sobre o seu ministério, sobre esta pessoa que está perto de você, virá a vontade permissiva de Deus. Depois que o povo quebrou a cara bastante nos dias de Josué, nos dias pós-Josué, as pessoas começaram a clamar. E se tem uma coisa que Deus não suporta, é a oração sincera. Rapaz, o cara pode estar desviado da igreja, como já aconteceu, pode estar igual a Jonas no ventre da baleia. Jonas disse: eu estou no ventre da baleia, estou num lugar semelhante ao inferno, mas Deus no teu santo templo ouviu a minha oração. Há pessoas que já oraram a Deus dentro de um bar, e Deus ouviu a oração, e foi lá, e agiu, e trouxe para a presença dele. O povo começou a orar. Deus disse: eu vou socorrer eles. Deus começou a criar agora, olha isso aqui que isso é bíblico, importante. Deus começou agora a estabelecer a época chamada de época dos juízes. A época dos juízes começou no ano 1390 e terminou no ano 1030. Foram 360 anos em que os juízes fizeram a gestão em Israel, quando estavam na direção de Deus e cheios do Espírito Santo. Primeiro juiz, Otoniel.
E ele livrou Israel 40 anos da mão dos cananeus. Deus levantou o segundo, o terceiro, levantou o quarto, que foi uma mulher. Agora Deus levanta um homem em crise. Você já viu quando você passa tempo sem rever aquela pessoa que é seu amigo das antigas? Quando eu venho em Caicó, o pastor Cícero até foi comigo hoje, eu saio visitando os amigos das antigas, os amigos da maconha, da cachaça, né? Pastor, o senhor se mistura? Me misturo porque eu sou missionário. Eu posso me misturar sem beber cachaça, sem usar droga. Eu posso me misturar, porque eu quero que eles vejam Cristo em mim. E é interessante que a gente encontra, às vezes, algumas dessas pessoas em crises. Olha aqui, ó, preste atenção. Existem alguns tipos de crise. Crise financeira. Eu já passei um em Caicó, que eu queria comprar um sapato, passava em frente à loja assim, ó, de lado assim, e tinha que virar de banda porque eu não podia comprar um sapato. Você sabe o que é passar em frente um mercado e precisar de um desodorante e não poder comprar? Porque a crise financeira andava de mão dadas. E quando Jesus permite, ninguém consegue correr. Solta para lá a minha mão, crise financeira. Não, Deus permitiu, estou com você. A crise financeira machuca, mas treina. São nas crises financeiras que você se torna um economista, um gestor excelente de finança. Está recebendo, né? Escuta, existe aquela crise na época de um conflito na família, que parece que ninguém entende na família. Tem uma herança dos pais que já morreram há 20 anos, mas tem 13 irmãos e 9 quer vender e 4 não quer. Ai, se eu pudesse vender, mas tem 4 que não quer. O pastor está dizendo que é revelação. Ei, olha aqui, existe uma chamada crise existencial. Às vezes essa crise afeta até a sua identidade como cristão. Eu estou passando uma luta, Deus me abandonou, Deus não está olhando para mim. Crise existencial. É preciso Deus bradar e falar com você e falar: deixa de besteira, eu só estou treinando você, eu estou com você no meio dessa crise. São nas horas das crises que Deus chega para fazer escolhas e chamadas na vida de pessoas. Existe a crise emocional. Gritar misericórdia. A crise emocional é aquela que a moça solteira ou o rapaz solteiro não se identifica com ninguém para namorar nem casar. Faz um mês de jejum, mas ninguém aparece, nem na igreja. São as crises emocionais, mas elas passam. Deus agora, na época dos juízes, levanta um homem em crise, muito conhecido, chamado de Gideão. Porque ele estava em crise. O anjo chegou para ele aqui no capítulo 6, e o anjo chega e diz diretamente para ele: varão valoroso, o Senhor é contigo. Rapaz, se um anjo falasse isso para mim, eu fazia logo assim. Eu duvido, se Marina. Rapaz, esse homem ia talvez quebrar as teclas do teclado quando ia aparecendo ele. Eu estou falando da visita de um anjo, de um ser celestial. Quando a gente está em crise, parece que Deus nem existe. Varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele só olhou assim para o anjo. O Senhor é comigo? Se é comigo, porque aqui os midianitas estão arrancando tudo que eu planto, e eu estou aqui malhando trigo no lagar, num lugar aonde não é adequado para eu malhar o trigo. O anjo não quis saber da resposta. O anjo disse assim: então faz o seguinte, vai nessa tua força, que eu vou
livrar os midianitas das mãos do... Vou livrar vocês das mãos dos midianitas. O anjo não perguntou assim: ei, você está em crise? Como é que está a sua fé? O anjo só disse para ele: vai nesta tua força, porque tu vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Eu quero profetizar que vai ser na força de Deus que está em você, que Deus vai usar você para fazer coisas grandes nessa geração. Quem está sentindo ele? Quem está sentindo ele aqui? Mas ele estava em crise. Tenha paciência, você que está aqui, quem está assistindo em casa, tenha paciência quando você encontrar alguém em crise existencial. O anjo teve tanta paciência que Gideão disse para o anjo, capítulo 6, versículo 18 de Juízes: rogo-te que daqui não te aparte, para que eu volte e te traga o meu presente e ponha perante ti. E disse o anjo: eu esperarei até que volte. A paciência de Deus está fora do entendimento humano. O anjo, de forma pacífica, sorriu e disse: eu espero. Gideão foi buscar o presente. Olha o presente que ele foi buscar. Entrou Gideão e preparou um cabrito. Ei, pastora, é rápido para preparar um cabrito? É não. Teve que buscar. E quando o cara está nervoso para fazer as coisas, é que demora. 30 cabritos no curral. Pegar o cabrito, corria. Primeira dificuldade: pegar o cabrito. Ele tinha visto o anjo, estava se tremendo. Ele gastou tempo, mas o anjo disse: vá buscar o presente que eu espero. Deus está esperando a sua atitude. Deus está posicionado no mesmo lugar, esperando a sua atitude. Quem está entendendo? Quem está pegando? Quem está pegando? Vá dando glória a Deus. Capítulo 6, versículo 19. E entrou Gideão e preparou um cabrito, bolos de fermento que demora, e um efa de grão de farinha. A carne pôs num cesto, e o caldo pôs numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho, e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: olha a resposta do anjo: toma a carne e os bolos sem fermento, e põe sobre esta pedra, e derrama-lhe o caldo. E assim fez. A ordem do anjo e a obediência de Gideão. Porém o anjo de Deus disse, o versículo 21, o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado, dizendo assim: estou recebendo o seu presente, que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos. Então subiu o fogo da pedra e consumiu a carne e os bolos sem fermento. E o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Primeira parte do relacionamento do anjo com Gideão. Mandou ele ir naquela força que ele tinha, porque o anjo conhecia a sua estrutura emocional. Segundo, o anjo tem paciência para receber o presente, o sacrifício dele. E depois que isso acontece, o anjo desaparece. É aquele período em que Deus fez a promessa, deu a ordem, mas parece que Deus sumiu. Deus disse que eu fizesse isso, estou fazendo, mas não dá certo. Deus está invisível sim, mas está do seu lado. Capítulo 6, versículo 22. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor. Agora tem a coisa, o cara estava ruim. O anjo tinha recebido o presente, o anjo tinha falado com ele. Depois que ele preparou o cabrito, preparou o bolo, preparou o sacrifício, o presente do anjo, ele viu o fogo consumir em forma de holocausto, viu o anjo desaparecer. Aí ele disse: eita, era o anjo do Senhor. Você está entendendo o mistério? Deus tem que estar provando todo dia para a gente quem Ele é Deus.
Se Deus não usar o profeta é porque não está comigo. Calma, irmão, você tem a palavra em você, dentro de você, está no seu coração. Gideão estava tão em crise existencial que ele disse: era o anjo do Senhor e eu vou morrer. A ideia de Gideão era que o anjo tinha vindo ali matar ele. Se fosse para matar ele, Deus tinha permitido os midianitas. O anjo veio para ali ajudar e ele interpretou tudo errado. Ele disse: eu vou morrer porque eu vi o anjo do Senhor. O versículo 23, porém o anjo apareceu de novo. Porém o anjo lhe disse: Pai seja contigo, não tema, não vai morrer. Eu não vim aqui para lhe matar não, Gideão. Eu vim aqui para lhe ensinar aquilo que Deus mandou para você fazer. Foi para isso que eu vim aqui. Aí no verso 24 do capítulo 6 ele disse assim: então Gideão edificou ali um altar e o Senhor, ou seja, edificou um altar ao Senhor e clamou: o Senhor é paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abizerrita. Quando ele entendeu que era o anjo, ele construiu o seu primeiro altar ao Deus dos exércitos de Israel. Agora começaram as ordens de Deus em uma nova etapa. Qual foi a ordem de Deus? Gideão, primeira coisa, sabe o altar de Baal que seu pai tem e adora ele? Sim, eu quero que você derrube ou derribe. Gente, eu estou falando aqui de uma ordem que Deus dá, que vai trazer um conflito na família. O anjo está dizendo: pegue o altar do seu pai, que é consagrado a Baal, e derrube. Gideão chamou 10 amigos de confiança que ele tinha e disse: vamos na casa de Painho, se ele fosse nordestino, e vamos derrubar o altar de Baal. E assim eles fizeram. Derrubaram o altar de Baal. Quando amanheceu o dia, os adoradores de Baal, aqueles que se levantavam cedinho para orar, porque tem crente que não levanta cedo para orar, mas os adoradores de Baal se levantavam de madrugada, foram orar a Baal e descobriram que o altar tinha sido derrubado. Aí fizeram uma investigação minuciosa e disseram: descobrimos quem derrubou o altar de Baal. Gideão, filho de Joás. E fizeram uma confusão na porta da casa de Joás e disseram: está aí, Gideão derrubou o altar com a imagem de Baal e tudo mais, nós queremos matar ele. Aí Deus usou o pai de Gideão. Irmãos, quando Deus dá direção, Deus se responsabiliza. O pai de Gideão, que era idólatra, tomou a frente e disse: se Baal é Deus, resolva ele com Gideão. Ninguém vai tocar no meu filho. Se Baal é Deus mesmo, então ele resolva. Eu estou falando para vocês aqui de um homem que Deus chamou ele para o ministério, para a obra missionária, quando ele estava em crise. Gideão vê o anjo, recebeu o sacrifício. Escuta o anjo dizer: você não vai morrer, Deus é com você. Ele derruba o altar de Baal e nada de mal acontece com ele, mas a crise continua. Ele chega para o anjo e diz: se é tu mesmo. Irmãos, nós tem hora que a gente é incrédulo, que é de forma exagerada. Ele disse: se tu é mesmo o anjo do Senhor, fica aqui, eu vou fazer uma prova contigo. O anjo disse: faça. Eu vou pegar um velo de lã, colocar num cajado e vou colocar aqui no orvalho da noite. Se és tu o anjo do Senhor mesmo, eu quero que o orvalho esteja só sobre o lã que eu vou colocar no cajado. O anjo disse: faz isso. Botou lá e ficou esperando a noite. Quando amanheceu o dia, a lã que ele tinha colocado, o velho de lã num cajado, estava todo molhado e a terra seca. Mas a incredulidade, a crise estava tão grande que ele disse: meu Senhor, não se ire mais uma vez. Vamos fazer o seguinte: hoje eu vou colocar de novo o cajado com o velo de lã, e eu quero que o cajado esteja seco e a terra esteja molhada. Amanheceu o dia, terra seca, velo de lã. Terra molhada, velo de lã seca. Eu acho que é o Senhor. Aí o anjo de Deus disse para ele o que nós lemos aqui, que eu vou encerrar. O anjo disse assim para ele: pega 300 homens, ou seja,
toca a trombeta, a buzina e chama os homens para uma batalha. Ele tocou a buzina sobre as abirritas e vieram 32 mil homens. E você sabe dessa história, eu não vou detalhar, vou só falar assim de forma rápida para você entender. 32 mil homens. Irmãos, eu queria ser pastor de uma igreja com 32 mil crentes. Eu fazia um congresso todo dia. Hoje congresso das crianças, amanhã de missão, amanhã congresso da música, amanhã congresso dos adolescentes, amanhã congresso dos novos convertidos, congresso dos visitantes, congresso dos obreiros, congresso dos vice-obreiros. Tinha congresso toda noite. Porque coisa boa é festa, cansa, mas é bom fazer festa para Deus. Gideão agora tinha 32 mil crentes para ele pastorear. Quando ele está feliz da vida, cheio de plano, Deus disse: ei, Gideão, tem muita gente, tem covarde e medroso aí no meio. Vou repetir, é forte, mas eu vou repetir. Deus disse: tem covardes e medrosos. Sabia que tem esse mesmo tipo de gente no nosso meio hoje? É covarde e é medroso para fazer a obra de Deus. Se você é covarde, Deus vai tirar o espírito de covardia. Se você é medroso, Deus vai tirar o espírito de medo. Você não vai escapar do projeto de Deus. Gideão disse: como assim? Deus disse: tem muita gente. Faça uma prova. Grite aí de cima de um lugar alto e diga: quem for covarde e medroso, volte para casa para ligar o ar-condicionado que está calor. E tomar um cafezinho quente com a esposa. 22 mil desceram em busca de casa. Gideão disse: a igreja está esvaziando. 22 mil de uma vez, ficou só 10 mil. Mas ainda dava uma igreja boa. Eu com 10 mil pessoas ainda trabalhava muito bem. Eu fui para uma reunião em São Paulo com o Silas Malafaia. Eu estava pastoreando uma igreja no Pernambuco na época com 15 crentes. Nós éramos 1.800 pastores naquela reunião, de 288 ministérios diferentes do Brasil. Aí chegou um momento, pastor Anderson, que a gente estava conversando no intervalo da palestra, era um seminário para pastores, que um pastor disse: meu Deus, eu tenho enfrentado uma luta tão grande. O que foi? Ele disse: minha igreja só tem 50 membros. Eu disse: é a minha que tem 15. Ele olhou assim para mim, eu disse: rapaz, eu com 50 crentes fazia uma festa, viu? Eu tenho 15 e tem uns 6 desses 15 ou 7 que eu tenho que buscar de carro em casa. Glória! Gideão ainda tinha 10 mil crentes, mas Deus disse: Gideão, ainda tem muita gente. Tem muita gente, Senhor, mas eu estou olhando assim os 10 mil, tudo. Esse povo tem um jeito de crente pentecostal, batizado com o Espírito Santo, tudo com vontade de fazer missão. Tem muita gente, Gideão. E o que é que eu faço, Senhor? Deus disse: faça uma prova, chame os 10 mil para beber água e fica olhando o jeito que eles bebem água. E faça uma separação. Quem bebe água semelhante a um cão, você sabe da história, o cão bebe água assim. Separa de um lado. Quem beber de outro jeito, separa do outro lado. Foi chegando os 10 mil. E entre os 10 mil, 9.700 chegaram assim. Só 300, bebendo, olhando se não tinha nada perigoso ao redor. Gideão, Deus disse: Gideão, é só os 300 que vai contigo. A sua igreja só vai ter 300 membros, Gideão. E é com esses 300 que você vai vencer os midianitas, vai vencer o inferno, vai vencer Satanás, vai vencer o que precisar. Deus disse: Gideão, você vai descer agora que está aqui o texto onde lemos, ao arraial dos midianitas, que eu vou mostrar algo lá no arraial dos midianitas. É aí onde Deus dá uma direção específica. Deus disse para ele: se você tiver com medo de descer o arraial dos midianitas, leve Purá com você. Por isso que eu pedi para você memorizar esse nome. Diga Purá. Está na Bíblia. Não, diga Purá. Está na Bíblia. Deus disse para Gideão, depois de todas essas provas, que se ele tivesse com medo, ele escolhesse só um moço entre os seus amigos. Lembra que para derrubar o altar de Baal, o altar do seu pai, ele levou 10 com ele.
Agora, para descer, para ver uma revelação secreta, Deus disse: só um. Está contando o segredo seu para quem não deve. Há gente aqui que está abrindo o coração para quem está espalhando as suas revelações. Não conta seu segredo para ninguém. Não sai contando para qualquer um. Tem um cantor, o nome dele é Leandro Borges, lá de Criciúma. Deus falou com ele que ele fizesse uma festa no campo de futebol do Criciúma. Ele foi repartir a ideia com os amigos. Aonde ele bateu na porta, ninguém apoiou ele. Aí sabe o que é que Deus disse para ele? Deus disse assim: Leandro. Aí deu um hino a ele que diz assim, ó: não conte seus maiores sonhos para ninguém. Não conte os seus segredos para quem não tem remédio para curar a dor. Vá ficando em pé, vá ficando em pé. Não conte seus maiores sonhos para ninguém. Olha aí. Vocês sabem, vocês sabem. Remédio para curar e força para se erguer. Não, não, não. Tá lindo demais. Isso canta que eu não sei não, só sei começar. Bora! Nós já vamos encerrar a minha parte aqui, eu tenho que aproveitar. Escute que nós vamos orar para encerrar a minha fala. Vocês pediram o pastor para eu pregar, eu estou aqui pregando. Está com medo de descer no arraial? Purá vai descer com você. Eu vou profetizar que vai aparecer muitos Purá de Deus no seu ministério, pastor Charles. Deus vai colocar Purá no seu ministério. Se vocês souberem cantar assim, não me ajude. Ei, Purá de Deus vai cruzar seu caminho. Quando Gideão recebeu a ordem, chamou Purá, disse: Purá, vamos comigo ao arraial dos midianitas, escondido numa missão secreta. Ele disse: estou dentro. O Purá de Deus, que Deus vai colocar do seu lado, vai obedecer o que você mandar ele obedecer. O Purá de Deus não vai ser divisor dos seus projetos, vai ser apoiador. Eles foram secretamente ao arraial dos midianitas e ficou tudo em silêncio. E um midianita disse para o outro: eu quero lhe contar um sonho. Qual é o sonho? Eu sonhei que um pão de cevada passava aqui no arraial. Uma revelação estranha. Um pão passava assim pelo arraial. Era para nós comer com café? Era não. Esse pão de cevada é a espada de Gideão. Aqui está na mão dela a espada de Deus. Ei, bora cantar. Não conte seus maiores sonhos para ninguém. Canta aí quem sabe cantar. Cadê o músico? Vamos lá. Conte seus maiores sonhos a ninguém. A igreja canta. Remédio para curar e forças para... Graças a Deus que vocês conhecem o hino. Escapei. Forte. O Purá de Deus está chegando este mês para ajudar você. Olha aí. Bota mais perto da boca o microfone. Vai adorando, vai adorando. Eu tenho 2 minutos para você adorar. Vai adorando.